Olá, cefetianos! Bem-vindos de novo. Hoje traremos participações especiais de outros membros. Vocês conhecerão o Miguel e Yuri. Estão preparados? Para esse vídeo, o TV Cefet Pet convidou dois participantes do projeto de telecom, que estão representando uma união entre os grupos de rádio e eletrônica. Aqui o entrevistaremos com algumas perguntas sobre o que eles estão planejando e como está o andamento do grupo. Vamos conhecer mais a fundo nossos colegas? Mas antes, fique com uma breve explicação sobre o que se trata o trabalho deles. A eletrônica é o campo da engenharia e das ciências que trata do processamento de sinais eletrônicos. Os sinais eletrônicos são formados sempre pela corrente elétrica, que nada mais é que o deslocamento de elétrons dentro de um meio condutor. O conceito dela é a capacidade de controlar a intensidade da corrente elétrica para obter resultados esperados. O controle da corrente é feito atuando-se diretamente sobre os elétrons que formam a corrente elétrica, utilizando para isso fenômenos eletrônicos. Divide-se em duas categorias, analógica e digital. Acredita-se que o dispositivo eletrônico mais antigo foi uma célula fotovoltaica construída em 1839 por Becquerel. Em 1860, o físico James Maxwell descobriu as ondas de rádio. Porém, só em 1886 foi apresentada a variação rápida da corrente elétrica para o espaço em formas de ondas de rádio por Hertzsprung. A primeira transmissão radiofônica do mundo foi realizada em 1906, nos Estados Unidos, por Leaden Frost, experimentalmente para testar a válvula de triúdo. No Brasil, a primeira emissora foi a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada pelos membros da Academia Brasileira de Ciências em 20 de abril de 1923. Olá, Miguel e Yuri. Eu sou a Manuela, do grupo de televisão, e nós vamos estar dando continuidade ao nosso projeto, que consiste em entrevistar cada membro de cada grupo e eles explicarem para nós como vai ser o trabalho deles. Só que dessa vez nós temos uma curiosidade, que o grupo de rádio e eletrônica, eles se uniram e eles vão estar aqui contando para a gente como vai ser o seu novo projeto. Então, vamos à primeira pergunta, de como vocês chegaram a essa decisão de unir os grupos e o que consiste, no caso, o trabalho de vocês que vai ter algo em comum. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Eu vou falar um pouco mais do que a gente teve sugestão, né, do professor Fernando, do professor Felipe Henriques, que no caso era a gente se juntar, porque ele viu bastante coisas em comuns entre o grupo de eletrônica e rádio. E a gente ficou bem animado, ele também ficou, acho que os professores também ficaram, a gente teve um ânimo muito interessante, porque a ideia inicial era juntar os grupos para a gente fazer um rádio do Cefet, de Petrópolis aqui. Assim, um projeto muito grande, a gente ficou, caramba, cara, esse é um negócio muito legal. A gente ficou muito animado. Eu mesmo, por exemplo, tive muita animação, eu fiquei com a cabeça nos ares, assim, imaginando como seria. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu se juntar por conta da pandemia, né? Porque leva um trabalho presencial, porque a gente tem que mexer, a gente tem que construir um rádio, pá, ou até mesmo estava pensando em construir um rádio, não necessariamente criar uma rádio. Mas eu acho que a ideia principal que a gente, bom, pelo menos o meu grupo de eletrônica teve foi essa. Mas a gente ficou meio animado, foi algo bem interessante, mas infelizmente a gente não conseguiu dar continuidade. E o Yuri vai falar um pouquinho sobre o que os grupos têm em comum para a gente poder ter se juntado.
Boa tarde a todos, né? O grupo de eletrônica, inicialmente, queria trabalhar os componentes eletrônicos e as aplicações nos circuitos eletrônicos, né? Enquanto o grupo de rádio estava trabalhando os sinais, né? O estudo dos sinais, os tipos de modulação, e eles queriam trabalhar a rádio digital e o estudo dos radares, mas esse projeto caiu por terra por causa da união dos dois grupos, né? O professor, ele percebeu que, como a eletrônica estava trabalhando esses circuitos e os componentes, né? E o grupo de rádio estava trabalhando é, os tipos de modulação, ele propôs a união nesse sentido, né? A gente vai tentar trabalhar os componentes dos circuitos eletrônicos, né? Mas os circuitos eletrônicos serão voltados para modulação. No caso, modulação AM, que foi a selecionada pelo grupo durante alguns debates. Muito interessante, muito legal a ideia de vocês. Então, nós vamos para a próxima pergunta, qual é o tema que vocês estão abordando e por que escolheram esse tema? Bom, o tema que a gente vai abordar na parte da junção dos nossos grupos é a modulação em amplitude, que no caso seria o que o Yuri falou, que é o rádio AM. Que a gente vai mostrar, né? A gente até já fez os slides, eu acho que foi uma das primeiras apresentações que a gente fez quando os grupos se uniram, que foi apresentar os componentes e o funcionamento de circuitos de um modulador AM, que até a gente demonstrou com um simulador que é o Falstad, se eu não me engano o nome é assim. Não julguei minha pronúncia de inglês. Enfim, a gente achou bem interessante, né? A gente também tem outras ideias assim, futuras que a gente vai falar em sequência, mas resumidamente foi isso. Agora o Yuri vai dar mais uma explicadinha melhor sobre isso. Bom, assim como o Miguel disse, a gente está trabalhando essa rádio AM, né? E existem vários tipos de circuitos voltados para essa modulação AM. O circuito selecionado foi o rádio galena, né? Por causa de sua simples montagem. E, infelizmente, não vai dar para a gente fazer um modelo físico desse projeto. Mas a gente está planejando montar um simulador em função desse circuito, né? Para estudar os sinais. E o Miguel, ele irá comentar um pouco mais sobre essa ideia final, que é o simulador. Bom, o simulador que a gente está pensando em fazer sobre o rádio galena é tipo um programa, tá? Que a gente vai tentar fazer em Python, que seria com interface gráfica, né? Para a gente tentar ler, tá? A velocidade de propagação de ondas quaisquer. Para isso, a gente tentou até tá pensando em fazer, né? A gente tem uma ideia legal para a gente tentar trazer isso como interface gráfica boa. E a gente está tentando, estamos dando nosso melhor. A gente também está, depois a gente vai pensar em mais ideias futuras sobre o que a gente vai poder fazer. Mas no momento, nossas ideias que nós, na próxima apresentação, provavelmente que a gente vai ter, vai ser mais ou menos isso. A gente criar um programa que leia a velocidade, né, de propagação de uma onda qualquer, com um programa que foi desenvolvido em Python, vai ser, né, está sendo desenvolvido, com uma interface gráfica, para tentar chamar mais a atenção dos professores e dos alunos. Muito bom, achei muito interessante a ideia de vocês, do grupo. Muito triste também pelo fato da pandemia acabar tirando, né, o foco, mas vocês conseguiram se reinventar e juntar os grupos. Muito interessante. E então é essa a nossa entrevista. Eu espero que o pessoal tenha gostado. E muito obrigada. Então vamos lá. Olá, pessoal.
Não, esquece já que ele começa com ele. Durou 1 minuto não, cara. Que isso, mano. Peraí. Que vai ser um programa desenvolvido em Python e a gente vai tentar fazer ele com uma interface gráfica para ficar mais chamativo e tentar conquistar o coração dos professores, enfim. É esse aqui, ó. Na moral. Tem que botar o ratinho, cara. Para tentar criar alguns tipos de projetos. Agora o Miguel irá explicar um pouco do nosso projeto mais recente. Peraí, não é a Manuela tem que fazer a pergunta, Ih, cara. A esqueci. Manuela Tá tem que muito- fazer a pergunta. Tô muito Você tá muito adiantado. adiantado aí, ó. Cuidado, hein. Muito nervoso por essa onda. Nervosismo. Enfim, Travou tudo. no caso que ele tem Meu Deus. essa que é até Pra baixar esse cacete, só que não foi, entendeu? Aí eu fiquei Baixa bravo, eu já não direto gostava. do site. Não pode xingar, né? E basicamente é isso, pessoal. Essa foi a nossa entrevista. E agora eu não sei mais o que eu tenho que falar. Então vamos lá. 3, 2, 1 e.